Começa agora o programa que você esperava. Toque de bola comigo, William Borges, trazendo as informações de tudo que aconteceu no final de semana da bola aqui no Brasil. Vamos começar falando da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Exatamente. Vamos falar como que foi os jogos dessa rodada. Vamos começar. Bahia 1, Goiás 0. Criciúma recebeu Cruzeiro e empatou em 0-0. Fluminense empatou com o Coritiba 1-1. Flamengo 1, Sport 0. Santos na Vila Belmiro, na estreia de Robinho, perdeu para o Corinthians por 1-0. Atlético Paranaense na Arena Baixada contra o Botafogo, na arena ainda suspensa, sem nenhum torcedor, portões fechados, deu Atlético Paranaense 2-0. São Paulo, com a estreia do Kaká diante do seu torcedor, venceu o Vitória por 3-1. Atlético Mineiro no Horto venceu o Palmeiras por 2-0. E no clássico Chapecoense Figueirense, deu Figueirense Chapecoense 0, Figueirense 1. Esses foram os resultados da 14ª rodada. Vamos falar agora sobre o que aconteceu com os times de São Paulo. Vamos às informações, começando no jogo Corinthians e Santos. Vamos emendar as duas informações, começando aí, toca o hino do Santos. Santos, Santos, gol! Vamos falar desse Santos Futebol Clube, que teve aí a estreia de Robinho diante do seu torcedor no clássico contra o Corinthians. Nesse jogo, o Santos tinha Robinho, que nunca havia perdido para o Corinthians enquanto estava no jogo. E, para alguns continua sendo assim. O Santos perdeu para o Corinthians pelo resultado de 1-0. Mas não foi só isso que o Santos perdeu. O Santos perdeu 2 jogadores para o próximo jogo contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Jogo importantíssimo para a ambição da equipe do Santos. O Santos tem Alisson e David Braz. O Alisson expulso e o David Braz com o terceiro cartão amarelo estão suspensos e desfalcaram o Santos diante do Cruzeiro. Osvaldo valoriza Robinho e prevê melhor do Santos e critica árbitro. Os jogadores santistas reclamam de uma penalidade que havia acontecido a favor do Santos no início dos 2 minutos do início do primeiro tempo contra o Corinthians. Um puxão do zagueiro do Corinthians, puxando copiosamente o jogador Damião. Teria que marcar pênalti, que o juiz não marcou. Expulsou o jogador Alisson ao finalzinho do primeiro tempo, e a arbitragem muito confusa, e o Santos reclama e diz que esse tipo de arbitragem foi muito confusa. Apesar de tudo isso, o Corinthians venceu o Santos e o Santos perdeu a chance aí de conseguir os 3 pontos e alcançar o Corinthians na tabela. E agora espero o próximo jogo contra o Cruzeiro. Mas essa semana o Santos ainda joga contra a equipe na Copa do Brasil. Vai jogar a Copa do Brasil, o jogo da volta contra o campeão Londrina, e pode ter a volta do seu capitão Edru da Sena. Vamos ouvir agora Osvaldo de Oliveira falando sobre o clássico, o que ele achou do jogo. Vamos lá, Osvaldo de Oliveira. O jogo inteiro. No primeiro tempo 11 contra 11, no segundo 11 contra 10. Criou as melhores oportunidades. Não permitiu em nenhum momento que o adversário se impusesse no jogo. Na persistência da situação de escanteios e faltas que começaram a acontecer, e era compreensível que acontecesse, e o Corinthians acabou fazendo gol. Esse foi Osvaldo de Oliveira falando do clássico. Já vamos emendar as informações do Santos com as informações do Corinthians para fazermos um comentário sobre o clássico. Toca o hino do Coringão aí! Então, falando desse Corinthians que jogou contra o Santos na Vila Belmiro e tinha como seu maior adversário Robinho, que em campo nunca havia perdido para a equipe corintiana. E o Corinthians quebra isso, com o Robinho em campo ou não, quebrou esse
resultado. E agora o Corinthians venceu por 1-0 dentro da Vila Belmiro e consegue ficar a 3 pontos do líder do Campeonato Brasileiro. E foi um jogo importantíssimo na visão dos jogadores corintianos. Próximo jogo do Corinthians, que acontecerá apenas no próximo final de semana, já que o Corinthians não joga a Copa do Brasil. O Corinthians volta em campo na Arena Corinthians, ou Itaquerão, como você preferir chamar, para enfrentar a equipe do Bahia. Vai reencontrar a equipe do Bahia na Arena Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, tentando aí alcançar a liderança do Campeonato Brasileiro. Agora nós ouviremos o Mano Menezes falando deste jogo contra o Santos. O campeonato e suas decisões finais. Acho que o Cruzeiro vinha com um aproveitamento muito alto, que era fora do habitual, mas já começa também a entrar mais ou menos na normalidade da competição. E a gente vinha aí se mantendo com 60, 62 e alguma coisa assim. Temos a melhor campanha fora de casa, isso, né, compensa a maior deficiência que temos até aqui, que é ter um aproveitamento baixo contra equipes de 10º, primeiro a 20º, dentro de casa. Você não vai bem num determinado lugar, parte disso é mérito do adversário, mas obviamente que é uma parte que é sua. Né? Você precisa saber jogar em lugares difíceis de serem jogados, com postura, como a gente teve hoje. Né? E aí está o mérito da nossa equipe na construção da vitória. Falando então aí das duas equipes agora, já ouvimos as duas informações. Analisando o clássico, o Santos foi superior à equipe do Corinthians, mas foi incompetente para marcar o gol. Então não adianta o Santos ficar reclamando de arbitragem, sim, deve ver o que falhou. Tudo bem, realmente houve uma penalidade máxima não marcada pelo juiz, sim, vai ficar chorando, né? O Santos foi superior, chutou mais o gol foi mais perigoso, ele chutou apenas 2 vezes, realmente, e uma foi o gol. Nada mais, e uma falta do Jadson, do Fábio Santos que cobrou. Então assim, a equipe do Santos foi superior, mesmo quando estava com 10 jogadores em campo, controlou bem o jogo na sua proposta. Primeiro tempo pressionou, quando teve expulsão no segundo tempo jogou nos contra-ataques fortes, rápidos, mas nem Robinho, né, que não estava com o ritmo de jogo, nem Leandro Damião, que jogou bem. Thiago Ribeiro foi mais ou menos. Seu Lucas Lima chutou, teve que fazer, não fez passes, chutou horrivelmente como Thiago Ribeiro. Então faltou o Santos pensar assim, vamos arrumar essa pontaria, porque o problema foi a pontaria, porque se o Santos marcasse gol, ninguém reclamava. Como também houve o seu juiz dar a falta no cobrado, o Corinthians poderia reclamar, se tivesse perdido reclamaria também. Mas a arbitragem não foi nem bom para nenhum dos dois lados, foi muito confusa. No segundo tempo, a arbitragem já ninguém falou nada, não tem nada o que reclamar. Né? Por quê? Porque os jogadores começaram a jogar ao invés de ficar discutindo com o juiz. Então todo mundo passou a jogar. Né? Então assim, eu vejo o resultado fosse 0-0 merecido, porque o Santos foi competente e o Corinthians foi incompetente. O Santos foi competente de fazer gol, o Corinthians foi competente de chutar ao gol. Porque no segundo tempo o Corinthians teve toda a bola nos seus pés, todas as oportunidades de mandar essa bola para a área e não chutava, e passava, e não chuta esse time do Corinthians, e precisa melhorar. Por isso que eu acho que deve vir, e o Corinthians deve realmente ter que negociar com o Nilmar, porque não dá com esse time, né? Ofensivamente está ainda muito ruim. Só que também não vamos criticar, o Corinthians jogou com medo do Santos, o Corinthians jogou como ele joga fora de casa, né? Se você olhar friamente, se você entende de futebol, aqueles que entendem olhar friamente o time, vai notar que a equipe do Corinthians é uma equipe forte. Defensivamente é a melhor. Nos últimos 4 anos, se você juntar todos os times, 4 anos o Corinthians foi o que menos sofreu gol. Tem um ataque ruim? Tem, e tem que melhorar. Só que ele, no seu sistema, venceu o jogo. Então, pra mim, aí foi justo o placar. Se o Santos tivesse vencido, mereceria. Se o Corinthians tivesse vencido, mereceria. Se fosse 0-0, mereceria. Mas não só colocar a culpa no árbitro, e sim nos jogadores, nos próprios jogadores do Santos, né?
Como o seu Mano Menezes também errou, né? Vamos falar dos técnicos agora. Mano Menezes errou, né? Colocar o Guilherme Andrade, que tava com medo de jogar. E o Ferrugem aí, eu não sei como o Mano não enxerga, o cara não joga no treino, é isso? Como ser reserva do Guilherme Andrade. Como também o seu Osvaldo tirando Damião, tirando o Robinho, tirando o Thiago Ribeiro, medrou todo o time. Recuou totalmente o time, né? Se o Santos ainda estava conseguindo ser mais perigoso e vendo que o Corinthians não tinha pra que recuar naquele momento. Você recuaria depois, se tivesse sido muito pressionado, né? Então, no meu ver, aí errou o seu Osvaldo de Oliveira. Já voltamos para a parte 2 do nosso programa. Até daqui a pouco.